Deus abençoe o nosso irmão Juliano. A igreja quer dar um bem-vindo, como diz. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Essa palavra que eu vou trazer aqui nós vamos dar um tema para ela. E o tema é o seguinte: frouxo não faz a obra de Deus. Se o cabo for frouxo, ele nem começa. Josué, capítulo de número 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Deus teve que guardar Moisés para Josué trabalhar, porque se Moisés tivesse ficado ao lado de Josué, Moisés ia começar a dar pitaco lá no Nordeste, no velho e querido Pernambuco. Essa palavra dar pitaco significa se intrometer. E você não consegue trabalhar na obra de Deus com uma pessoa se intrometendo, dando pitaco, dando sugestões, dando isso, dando aquilo. É muito complicado trabalhar assim. Se Moisés tivesse ficado vivo e Josué tivesse liderando o povo de Israel e Moisés do lado, o povo ia desmoralizar Josué por conta da presença de Moisés. E talvez Moisés, pelo que aprendeu de Deus, iria neste momento reprovar um pouco as atitudes de Josué, porque uma coisa era o trabalho de Josué, outra coisa era o trabalho de Moisés. O símbolo que Moisés usava para reger o povo era uma vara, era um cajado. O símbolo que Josué usava para reger o povo era uma lança. A Bíblia diz claramente que Moisés foi declarado o homem mais manso da terra. E essa mansidão não estava na vida de Josué. Josué foi programado para matar. Josué foi programado para destruir os inimigos através da lança. Então a era do cajado passou. O tempo do cajado passou. O tempo daquele homem manso, administrando o povo, reconciliando um com o outro, passou. Agora era tempo de conquista. Agora era tempo de matar gigantes. Agora era tempo, meu irmão, de partir para cima. Que o sangue dê na canela, dê no joelho, dê na coxa, dê no pescoço. Mas o camarada chamado Josué era um homem macho que Deus chamou para destruir inimigo com lança na mão. Por isso que frouxo não faz a obra de Deus. Quando o Evangelho começou a ser pregado lá no Nordeste, existia uma resistência muito grande de Babilônia contra o Evangelho. Babilônia partia para cima com o seu sacerdote, com os seus seguidores, chegava nas igrejas evangélicas, adentrava, lascava a cabeça dos crentes, quebrava tudo e saía dando risada, porque tinha apoio do prefeito, tinha apoio dos vereadores,
tinha apoio do delegado, tinha apoio das autoridades. A igreja de antigamente que iniciou no Nordeste, Deus enviou para lá homens como Josué, que sabia jejuar, que sabia orar, que sabia consultar Deus, que sabia estar na posição que Deus queria, mas também sabia partir para cima, porque se não partisse para cima, ele perdia a guerra. Se corresse, era frouxo. Existe momento na vida do crente que nem todo momento é momento de correr. O sábio Salomão, escrevendo no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, no livro de Cântaros de Salomão, com toda a sua sabedoria, ele fala, escrevendo lá em Eclesiastes, dizendo: tem tempo para tudo, tempo para calar, tempo para falar, tempo para correr, tempo para parar, tempo de guerra, tempo de paz. A era Moisés foi uma era de paz, era uma era de escravos. Escravo não sabe guerrear, escravo não sabe matar, escravo não sabe partir para cima, escravo só sabe ter medo, correr, baixar a cabeça, se ajoelhar e obedecer ordem. Quando Moisés saiu com o povo lá do Egito, que Deus colocou o povo de Deus, o povo de Israel encurralado, não tinha para onde correr. De um lado eram montes, de outro lado montanhas, à frente um mar vermelho. Deus colocou aquilo ali de propósito, mas existia um caminho mais fácil, existia um caminho que dava apenas alguns quilômetros e estava dentro de Canaã. Mas quem tinha coragem de atravessar as nações que estavam nesse caminho? Quem tinha coragem de atravessar a nação que estava ali? Filisteus, cananeus, homens preparados de guerra, homens com preparo para guerrear, programado para matar. E Deus pensou, porque Deus é muito inteligente, Deus olhou e disse: atrás de Moisés só tem mulheres, crianças, animais e escravos. Moisés não tinha guerreiro, Moisés não tinha homens de guerra, Moisés tinha escravos. Se esses escravos, se esses homens que foram preparados para ser escravo, só para fazer tijolos, só para servir a Faraó no seu palácio, só para carregar como burro de carga, para rachar lenha, para carregar água, homens que não sabia usar uma lança, não sabia usar uma espada, não sabia usar uma flecha, não sabia como matar, não sabia como guerrear. Se Deus coloca esses homens junto com Moisés para dentro da nação, para atravessar e chegar em Canaã, poucos quilômetros, era suicídio, ia morrer todo mundo, não ia sobrar ninguém. Aí Deus pensou: como eles não são guerreiros, são escravos, eu vou trazer para a frente do mar, vou colocar ele no beco sem saída, vou dizer para Moisés: estende a vara, ninguém vai morrer, eu vou abrir o mar, ainda vou matar 3, 4 coelhos com uma cajadada só, porque a partir do momento que o mar abrir. E um detalhe, viu? O vento veio do Oriente, e nas pesquisas arqueológicas, geográfica, histórica, todo vento que vem do Oriente, ele é quente. Aquele vento que abriu o Mar Vermelho, aquele vento quente, por isso que a Bíblia deixa bem claro, para ninguém ter dúvida, eles passaram a pé enxuto. O vento quente secou até a areia que estava molhada. O povo passou fazendo poeira no fundo do mar. E aquele povo, quando passou, aquela geração de escravos, aquela geração de homens que não
que não sabia guerrear, aquela geração de Moisés, quando passou, Deus matou Faraó, eliminou tudo, e agora começou uma peregrinação no deserto. E no deserto, 40 anos, tiveram muito tempo para aprender a ser guerreiro. E quem era o general? Quem foi o homem que Deus chamou para preparar soldados? Quem foi o homem que Deus chamou para preparar homens para matar, para tomar as nações que estavam ali morando em Canaã? Canaã estava repleta de nações perigosas, nações distantes, tribos que estavam ali preparadas para comer beber o sangue de um vivo. Deus olhou para um homem que tinha muita coragem, chamado Josué. Josué não era um simples auxiliar de Moisés, não, meu filho. Josué era segurança. Josué estava do lado de Moisés todo o tempo, com uma lança na mão. Josué se tornou general, um homem sábio em matar, em guerrear, em destruir. Deus olhou para Josué e viu nele o homem que precisava, o homem que ele necessitava, o homem que ele queria, para uma geração agora não de escravos, mas uma geração de soldados, guerreiros. Escravo não guerreiro, ele corre. Escravo, se bater um chacoalhar na folha, ele sai gritando. Escravo, se ele vê um correr, ele corre atrás do outro. Se perguntar na frente, está correndo porque eu não sei, fulano correu, eu correu também. Isso é escravo. Guerreiro não. Guerreiro para e pode vir. O que der é lucro. Ah, mas vai morrer, venha. Davi não era bobo. Davi era um homem tão inteligente, que quando ele saiu exilado pelas cavernas e pelos montes, vivendo procurado com sentença de morte, o rei Saul deve ter colocado em todos os lugares das regiões circunvizinhas cartazes com a foto de Davi, dizendo: procurado vivo ou morto. E a recompensa é grande para quem matar esse camarada. E ele se enfiou naquelas cavernas, naquelas montanhas, e ali ele conheceu homens guerreiros, homens endividados, homens que a sociedade rejeitava, criminosos, traiçoeiros, sanguinários, só peça boa. Ele conheceu uns 400 a 600, e como ele era um homem muito habilidoso em guerra, em matar gigante, em matar urso, em matar leão, um homem muito habilidoso em funda. A Bíblia diz aqui, que existia homem naquele tempo de Davi, dos juízes, que com uma funda ele soltava com a mão esquerda e torava o cabelo no meio, os canhotos. Foi com esses homens que Davi se reuniu e disse: eu vou ensinar esses homens a matar, eu vou ensinar estratégia de guerra para esses homens. E ele ensinou tanto. Guerreiro não corre, escravo corre, guerreiro não corre. Um certo tempo houve uma guerra em certo lugar, diz a Bíblia aqui. Um homem conhecido como Dadá, filho de Dodô, que não conhecia o toque de recuar, não sabia o que era correr, não sabia o que era ser frouxo, não sabia o que era sair de uma batalha, ser desmoralizado, bater perna, correr. Ele não sabia disso.
Os outros guerreiros de Davi, por um certo aviso de guerra, voltaram, saíram daquela guerra, e aquele homem ficou com a espada na mão, matando gente, matando gente, matando gente. Quando procuraram aquele homem, ele não estava lá junto dos que voltaram. Quando voltaram lá, onde estava acontecendo a guerra, o homem estava lá, sozinho, sentado no chão, sangue da cabeça aos pés, todo mundo inimigo morto, e ele com a espada colada na mão. O sangue que ele matou dos inimigos foi descendo para a espada e foi necrosando, colou a espada na mão, porque ele não sabia o toque de recuar. É assim que Deus quer você. Não seja frouxo, porque cabo frouxo não faz a obra. O cabo, quando é frouxo, se der um grito, qualquer grito que der, ele solta tudinho, corre, e quando vai ver um gatinho miando atrás das folhagens, e você pensava que era um leão. Frouxo não faz a obra. Por isso que Jesus, ele não quer dentro da sua igreja escravo. Éramos escravos, irmão. Nós éramos escravos do mundo, éramos escravos da carne e éramos escravos de Satanás. Aí viemos para dentro do quartel, que é a igreja. E nesse quartel aqui tem um general que é Jesus. E ele te alistou. E ele colocou aqui dentro para te ensinar a estratégia de guerra. Como é que mata demônio. Como é que pisa na cabeça de Satanás. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do mal. Se beber até veneno, não te fará mal nenhum. Eis que coloco capacete na tua cabeça, pés que calça os teus pés, couraça da justiça, espada na tua mão, que é a palavra. Tu és um soldado de Cristo. Tu não pode recuar, tu não pode ser frouxo, tu não pode abandonar a guerra, abandonar a batalha, abandonar a obra de Deus, porque Deus te alistou para uma guerra, e nessa guerra tu és mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. E por que não existe a armadura para as costas do soldado lá em Efésios? Porque Jesus acredita que tu não é frouxo, e acredita que você não vai correr. E saiba de uma coisa: o general que te alistou é o único que sai para a batalha já com a credencial, com o diploma e com a vitória de vencedor. Na coxa dele está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, general de guerra, que nunca perdeu em batalha, está contigo. Está contigo, ele não vai te abandonar. Então a geração de Moisés, de escravos, acabou. Agora começa um homem, símbolo do seu pastoreado, da sua administração, do seu comando, era uma lança. E Deus sabe tanto falar com nós, Deus é tão inteligente, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão supremo, tão eterno, que o anjo que se apresenta para Josué, não se apresenta um anjo comum, se apresenta um anjo de guerra. Se identifica. Josué olhou e disse: é nosso, é dos nossos inimigos. Nem sou teu, nem sou dos teus inimigos. Pertence ao exército, ao Senhor Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra.
Sou do exército de lá, guerreiro lá. Tira as sandálias dos teus pés, Josué, que o lugar que tu pisa é santo. Trouxe eu a ti o recado do general dos generais. É de general para general que eu estou falando contigo, rapaz. Josué era um general, pronto para matar. E ele tinha um soldado do lado dele, não sei se o cara era capitão, não sei se, que patente era, chamado Caleb. E mesmo quando envelheceu, pediu a herança e chegou perto de Josué e disse: me dá minha herança. Só eu vou depois da Caleb, que tem começado comigo, lutou muito, sofreu muito, foi um dos 12 espias, trouxe relatório positivo. Tu és um homem de Deus, tu não negou a fé, tu foi até o fim, tu não correu, tu não é frouxo, tu é valente. Vou te dar uma terra que tem pouca gente, povo fraco, tu vai lá, mata todo mundo, fica lá, toma posse, é tudo isso. Quer não? Quer não. Dá isso aí para quem tem medo de guerra. Eu a minha vida toda sonhei matando gigante. Preparei um exército especialista para matar gigantes. Me dá uma terra que tem gigante. E eu quero te deixar bem claro: me dá uma terra que tem muito, hein? Tem muito. Que eu quero matar. Eu sou preparado para isso. Deus me ungiu para isso, me preparou para isso. Eu quero matar, destruir, cortar a cabeça de gigante. Enquanto Davi matou só Golias, a Bíblia, naqueles tempos, existiam muitos gigantes, e que existe uma heresia sobre a origem dos gigantes, dizendo que é a filha dos homens, se deitou com os demônios. Isso é heresia, rapaz, não existe isso. Os gigantes existiam, filhos de Enaquins, Nefilins, existiam naquela época tantos gigantes. Quando Davi matou Golias, existe um parente de Golias que fez um juramento, está na Bíblia, não estou inventando, e ele ficou todo o tempo com esse juramento, desejando matar Davi. E um certo momento Davi foi para uma batalha, e esse parente de Golias estava lá, querendo matar Davi, e quase que mata. Não matou porque um desses soldados guerreiros preparados de Davi, dos tempos de caverna, foi quem livrou ele. E falaram para ele a partir daquele dia: nunca mais tu irás no campo de batalha, para que a lâmpada de Israel não venha se apagar. Nunca mais. Mas aquele parente de Golias foi morto. Existiam muitos gigantes na terra. E esse gigante, enquanto Davi matou só Golias, Caleb deve ter matado muitos e tomou posse da herança. Então Deus quer te dar coisas nesta vida que você só vai conseguir se você for um guerreiro verdadeiramente preparado para matar. Eu estou falando matar pessoas literalmente, não, irmão. Eu estou falando espiritualmente. Você tem que ser um soldado espiritual, pronto para matar, para guerrear. Porque se você for frouxo, os teus inimigos te engolem vivo. Eu fui construir um templo lá na Samambaia. Aí chegavam os fiscais lá: isso aqui está errado. Está mesmo. Isso aqui está errado também. Nós vamos amanhã trazer um trator e derrubar. Pode trazer. E tinha irmão que ficava um medo maior do mundo, todo se tremendo. Teve deles que pediu carta para congregar em outro lugar. Oh, cabra frouxo. Deixa de ser frouxo, que vai ter trator que ninguém vai levar.
Está lá até hoje, coisa mais linda do mundo, tudo legalizado, tudo documentado, está lá. Ninguém nunca derrubou. Satanás só late, faz ameaça, inventa fofoca, inventa fuxico, inventa disse-me-diz, manda recado por um, recado por outro. Vai cair, vai quebrar, vai acabar, vai se acabar. Acaba for frouxo. Ele bate na carreira quando você procurar, está lá pro lado do Pernambuco. Deixe de ser frouxo e fique no seu lugar e deixe vir o que vier, porque Deus te chamou para uma grande obra e você não pode recuar nem correr. Lá no Pernambuco diz que o sangue pode dar na canela, e eu ainda aumento, pode dar no pescoço, no nariz, no olho. A gente nada mesmo chega lá.